Olá, tudo bem? Eu sou Wilson Silva, professor da Curios Centro Educacional. E na videoaula de hoje nós vamos falar sobre as características dos princípios bíblicos. Gente que já conhece vários princípios bíblicos que são importantes para a vida do verdadeiro cristão. Então hoje nós vamos aprofundar melhor esse entendimento sobre as características dos princípios. O que seria um princípio? Qual a diferença de um princípio e um valor? Então tem bastante coisa importante acerca desse assunto para nós estarmos discutindo nessa videoaula. Vamos lá? Bom, vamos iniciar com a definição de princípio. O que significa o princípio? Então eu coloquei aqui duas definições. A primeira diz que é o primeiro momento da existência de algo, ou de uma ação, ou um processo. Começo, início para a vida na terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então é um início, um começo. Mas aqui a segunda definição, ela dá uma compreensão ainda mais abrangente acerca do significado de princípio. É o que serve de base a alguma coisa. É a causa primeira, é a raiz, é a razão. Então, o princípio seria a base, aquilo que sustenta uma verdade, uma fundamentação. É comum as pessoas confundirem princípios com valores. Achar que eu tenho um princípio, eu tenho um valor, significa a mesma coisa. Mas isso não é verdade. Existe uma definição particular para princípio e uma definição diferente para valores. Vamos lá observar um pouquinho mais essa relação de princípios e valores? Os princípios são verdades universais, que definem regras essenciais na humanidade. Então, os princípios são as bases, é a fundamentação. Então, se eu tenho princípios, eu tenho uma base, eu tenho uma fundamentação. Porém, os valores são regras individuais. Cada um desenvolve os seus valores. Esses valores vão orientar como bússolas internas as relações, as decisões e as ações. Os valores estão relacionados com os princípios. Então, o princípio é a base e os valores é aquilo que eu vou construir a partir dos princípios. Então, dentro de um diálogo sobre valores, eu não posso aceitar valores para a minha vida que vão ir contra os meus princípios. Então, dentro de uma cosmovisão bíblica, de uma cosmovisão cristã, os meus valores precisam ser permeados pelos princípios bíblicos. Sobre as características de um princípio, nós podemos iniciar que o princípio ele tem origem divina. Ele não veio do homem, não veio das construções ao longo da história, ele não veio do acaso, não. Um princípio, ele vem da causa última de todas as coisas, que é o Senhor, que é Deus. É Deus que desenvolveu, que trouxe para nós esses princípios. Então, a origem de um princípio deve vir de origem divina. Os princípios são verdades absolutas que devem ser aceitas por todos. Isso vai de contramão ao humanismo que é predominante hoje na sociedade contemporânea, que estabeleceu o relativismo, cada um tem as suas verdades, nada deve ser absoluto. No princípio, nós devemos se fundamentar que existe sim as verdades absolutas. Os princípios são verdades absolutas que servem para qualquer época, para qualquer sociedade e a qualquer momento. São verdades absolutas. Sendo os princípios
de origem divina, então tudo que existe no universo provém de Deus. Então, os princípios eles são universais, eles estão ao alcance de todos. Não é algo que é estabelecido para uma parcela da humanidade ou para aqueles que querem se adequar a esses princípios. Não, esses princípios são universais e devem ser obedecidos ou devem ser seguidos por todos os seres humanos que querem e compreendem a realidade da vida. Os princípios não estão sujeitos ao tempo ou à época, não. Eles são eternos. Sempre serão norteadores para a conduta humana. Isso serviu no passado, isso serve no presente e continuará servindo no futuro. Porque princípios que são divinos são para toda a eternidade, por toda a vida. E para concluirmos essas características abordadas nessa videoaula, é importante destacar que os princípios eles formam a cosmovisão cristã. No mundo contemporâneo, onde as ideologias, o mundanismo, o humanismo têm investido pesado para ganhar a mente das pessoas, os princípios eternos, os princípios que provêm de Deus, os verdadeiros princípios, aqueles que são absolutos, eles permanecem como pilares, como base para a formação de uma cosmovisão cristã, uma visão correta de vida, de mundo, que é a visão cristã. É isso aí, essa foi uma abordagem introdutória acerca dos princípios bíblicos. Nós podemos aprofundar mais esse estudo, pois tem muito conteúdo importante. Na próxima videoaula nós vamos falar sobre 7 princípios bíblicos. Nós vamos apresentar as suas características e a sua fundamentação bíblica. Aguardo vocês para o próximo vídeo. Até mais!